Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. Hoje vamos fazer uma viagem pelo mundo através de sabores e de aromas com a Companhia Portuguesa do Chá. O Sebastian é o meu convidado. Muito bem-vindo, Sebastian. Muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui. A Companhia Portuguesa do Chá é assim uma história mágica. Entrar na vossa loja é como, não sei, ter uma experiência completamente única e uma viagem pelo mundo. O Sebastian é argentino, está cá em Portugal desde 2000. Como é que começou esta paixão que se sente verdadeiramente na loja? Como é que começou esta paixão pelo chá? Bom, a paixão pelo chá eu creio que esteve sempre presente em mim, ou seja, o gosto do chá, o gosto da preparação, do ritual, das folhas. Eu tinha na minha família já pessoas que bebiam chá em folha, tinha que ser mesmo em folha e portanto tive aí um contacto um pouco mais privilegiado, porque depois, hoje em dia falando com as pessoas, quer dizer, dou-me conta que a maior parte começa pela saqueta, não? Sim. Pela saqueta do supermercado, enfim, nós todos começamos bebendo um chá normal e depois é que vamos fazendo um upgrade. Mas pronto, eu tinha uma avó que era apaixonada um bocado também pela hora do chá, e o chá mesmo em folha solta. E eu acho que de vela sempre com isto do chá, e é a hora do chá, e que quase que o seu dia dependia um pouco da hora do chá, ficou-me em algum lugar. Depois, claro, o interesse por Portugal, o facto de estar aqui e a descoberta um pouco de Portugal levou-me a encontrar toda esta coincidência que há entre o Oriente, entre o Portugal e o Oriente. Sim. O chá, a palavra chá, todas estas viagens, ou seja, todas estas histórias um pouco secretas que andam por aí. E que eu fui me descobrindo e que fui, pronto, a Venceslau. Ainda me lembro da minha mulher explicar-me em Paris, porque nós morávamos lá na altura, explicar-me porque que em português dizia chá. E qual é a explicação? Agora tem que nos contar. Pronto, então, claro, a explicação vocês sabem todos, não é? Os portugueses, a palavra vem do mandarim, da palavra mandarina chinesa, ou chá, e que Portugal guarda na origem, ou seja, Portugal tem um encontro com a bebida, tem um encontro com a civilização, e como não existe palavra para esta bebida na língua portuguesa, decide guardar a palavra de origem. Bom, isto é uma coisa fantástica, não é? Porque, no fundo, é aqui um ponto de encontro. Aliás, a nossa loja, os únicos que sabem que é uma loja de chá são os portugueses e os chineses, ou os japoneses, enfim, os orientais, porque os outros consumidores, o que é que acham que é? Não percebem. Os espanhóis dizem o que é chá. Os franceses também não chegam lá. Ou seja, é mais realmente quem conhece a palavra chá que sabe que é uma loja de chá ou que vendemos chá. Mas o resto, a vezes, custa um bocadinho, porque realmente ficou diferente ao resto da Europa. Não? A palavra que é mais usada que é té. Sim. Mas, Sebastian, quando chega a Portugal, até começou numa área completamente diferente, abriu o famoso Café Buenos Aires em 2002, que eu fui muito cliente, hoje um bocadinho menos, mas houve uma altura que era muito cliente. Como é que está esta transição? No fundo, era uma área de restauração. Sim. Como é que nasce esta vontade de abrir a Companhia Portuguesa do Chá? Não sei, eu considerava-me artista, mas agora já me di conta que sou empreendedor. Já tenho que assumir que tenho... Empreendedor e artista também. Porque, repare, eu estudei Belas Artes, não é? Em França, em Paris, mas chegamos aqui a Lisboa e dissemos, bom, mas que vontade de abrir, temos que fazer algum projeto, algo, e vimos aquela esquina do Café Buenos Aires à venda, compramos esse espaço e pensamos em abrir um café
a ideia é que fosse um café um pouco literário, tivesse um pouco de tango, um pouco de Paris também, um pouco de Buenos Aires, de Lisboa, tudo aí a conviver. E pronto, foi um pouco esse o projeto inicial, embora nem eu nem minha mulher fazíamos parte da restauração, mas nós não pretendíamos também ser chefe, nem era um lugar, quer dizer, que ia primar pela ideia gastronómica, se bem que nós lhe damos muitíssima importância, ou seja, 100% à gastronomia, mas uma gastronomia caseira, ou seja, eram receitas de família, uma boa salada, ter bons ingredientes e uma preparação um pouco rápida, como se faria num café, não é nada de muito elaborado, ou seja, era um pouco a base de queijos, saladas, enfim, produtos, a carne, claro, que vem da Argentina. Portanto, era um pouco isso. Mas a ideia era mais que nada criar um espaço, um ambiente, um lugar onde se podia ir, jantar e estar à vontade e ouvir uma música boa e isso. E ter um tempo bem passado, não é? Sim, era um pouco isso. E pronto, só que depois, claro, com o tempo, aquilo já tem 20 anos, não é? E tornou-se um bocado, que assim, para mim, disse, bom, sempre na base do mesmo, queria um desafio novo. Sim. E então foi aí que eu pensei, bom, sempre um pouco com esta ideia do chá e de ver que em Lisboa, no Chiado, que era a zona onde nós vivíamos, trabalhávamos, existiam estas lojas que tinham um fascínio enorme de chá e café, não é? A Casa Pereira, os Café Negrita, enfim, tantos, não, que andavam por aí, essas lojas onde havia aqueles senhores com avental, a atender as pessoas de gravata, faziam pacotinhos com fio de algodão e podíamos ir a buscar, não sei, 150 gramas de uma mistura de café, de um blend, e um pouco de chá também, e bombons, e eu achava isso fascinante, um pouco assim parado no tempo, não? Sim, porque isso sem dúvida. Já não se vê quase. Recuperar essas tradições também, não é? E pronto, e essa foi realmente a primeira inspiração. Eu imaginei, bom, uma casa assim, onde houvesse alguém atrás do balcão que conhece todos os seus produtos, que sabe o que tem, onde nós perguntamos, e tem? E se há? E temos, ou seja, a ideia de ser um pouco uma biblioteca quase de chá, não é? E então essa foi, pronto, a inspiração inicial, recuperar um certo comércio da cidade, tradicional, muito lisboeta, sim. Mas essa biblioteca, que eu acho que é um exemplo perfeito para caracterizar a vossa loja, precisa de um grande especialista dos livros e o Sebastián realmente estudou, vai-nos contar um bocadinho, é sommelier de chá e blender de chá, tea blender e tea sommelier, e no fundo traz um know-how e uma experiência muito grande. Considerou que era fundamental ter esse know-how para passar aos clientes antes de abrir a loja? Estudou em Barcelona e em Londres, não foi? Sim. Sim, isso foi fundamental. Foi na sequência deste projeto, certo? Foi na sequência deste projeto e um pouco também com o know-how, a experiência que eu tinha do Café Buenos Aires, onde pronto, nós éramos mais novos, não é? E então foi uma aventura e realmente foi uma improvisação, porque como ele disse, nós não tínhamos formação realmente na parte gastronómica, mas gostávamos de receber e pronto, mas eu pensei, o chá tinha que fazer diferente, tinha que me preparar de outra maneira, porque primeiro eu já não sou a mesma pessoa, não sei se teria assim a coragem de me lançar com uma coisa como foi o café, foi realmente mais a descoberta, não? Sim. O chá não, eu queria realmente já fazer repensei mais na parte mais empresarial, mas como dizer, mais de conceito, mais conceitual, assim, não, tem que ser uma marca, tem que ser assim, eu queria realmente fazer aí uma coisa mais a longo prazo,
Não tão efímera, porque a restauração lá está, tem um lado muito efímero. A restauração, hoje estamos, amanhã, se queremos não abrir, não abrimos, ou não há um compromisso muito grande, é mais o dia a dia, é a noite fantástica na restauração, mas ao outro dia pode não havê-las e pronto, e não passa nada, quer dizer, as coisas continuam, este é espanholado, não passa nada. As coisas continuam, não é? Aqui no chá, eu senti que queria fazer outra coisa, um projeto que se calhar até pudesse existir um dia, depois até sim estar eu à frente, ou que não dependesse de um argentino e de uma portuguesa que se conheceram em Paris, que era essa um pouco a história do café. Aqui o que eu queria era que houvesse uma ideia muito forte, uma base forte, um conhecimento também, um conhecimento de base bem forte, bem estabelecido, e eu pensei, pronto, não chega uma paixão, não chega simplesmente um gosto, tem que haver uma parte mais profissional, evidentemente, uma parte mais orquestrada, mais organizada e mais estruturada. De maneira que a primeira coisa que eu pensei foi a formação, porque, pronto, como tantas paixões que nós seguimos, não é? Nós vamos lendo daqui e dali. Eu tinha já uma grande coleção de livros de chá e por aí fora, mas eu queria uma coisa mesmo mais profissional, mais estruturada. E foi isso. Tive uma volta de 2 anos à procura, realmente a juntar todos os elementos para poder imaginar ou abrir a Companhia Portuguesa do Chá. A loja eu sabia que era um ponto base, era um ponto, tinha que ser um dos pontos fortes. Sim, a loja tem muita graça, porque era uma sapataria, não é? Portanto, há aqui uma ligação de história muito engraçada. Exatamente. Uma sapataria que vinha desde 1880. Exato. Mas quando o Sebastiana descobriu, ela já estava fechada? Estava decadente, estava arrendada a uns senhores paquistaneses, creio eu, que tinham pronto aqueles negócios de 24 horas de papel higiênico e não sei o que mais, e estava muito baixa, porque tinham pintado tudo de branco a cal por cima. E o filho da fundadora da sapataria, que é um senhor com 80 e tal anos, estava lá dentro muito chateado porque tinham maltratado muito a sua loja e muito angustiado. E eu encontrei-o e ele disse, não, mas repare, eu não vou arrendar nunca mais, você repare, isto está tudo no estado. Minha mãe, se viesse ela... Pronto, ele tinha muito orgulho no que a mãe tinha feito naquela sapataria e, de facto, pronto, não tinha o brilho que outrora deveria ter tido o local. E que agora tem em total muito obrigado. Respeito à origem, sim. E pronto, essa foi uma promessa que eu lhe fiz ao senhor. E então disse, mas eu prometo-lhe que eu vou tentar devolver-lhe, então. Portanto, ali há muito trabalho, no fundo, eu sempre digo, aquilo já estava tudo lá. Eu só puxei um bocado o brilho, realmente foi tirar a tinta, voltar a tentar retomar algumas cores originais, alguma iluminação também mais original, e pronto. E quando ele viu o resultado final, o que é que ele disse? Ele adorou, ficou maravilhado. Sim, ele ficou muito contente, ficou muito feliz de ver outra vez a sua loja bem cuidada. E de facto recuperar estas tradições antigas, porque... quem entra na loja consegue mesmo perceber como é que era antigamente. Essa parte, o meu senhorio e muitas outras pessoas aí do bairro, eu acho que no início tiveram assim muito medo, porque disseram, senhor Sebastião, você vai ser muito difícil, repare uma loja de chá aqui no bairro. Pronto, realmente eles se calhar tiveram um bocado mais medo do que eu, certo. Porque não sei, pensaram que se calhar era um pouco arriscado o projeto, mas hoje em dia estão contentes, e no bairro também, penso eu, de ver que é uma loja que funcionou, que traz também aporta qualquer coisa também de diferente ao bairro e o movimento, e há pessoas que vêm também especialmente para ali, pronto, é bonito ver isso também. Uma das características que eu acho que é muito forte, e agora percebo
Porquê? Porque estava a explicar que queria criar uma marca e tem essa estética dentro de si, essa alma criativa. Uma das coisas que de facto é notória é a consistência da marca, a identidade, a imagem, o packaging, as latas lindas de morrer. Como é que foi criado esta identidade e em que é que se baseou? Porque no fundo consegue trazer os valores históricos, não é? O lettering, acho que é muito forte, toda a imagem acho que está muito bem conseguida. Como é que foi buscar essa alma portuguesa para esta identidade? Foi simplesmente observar. Sim. Eu tenho visto... sou um grande fã dos livros de Marina Tavares Dias, A Lisboa Desaparecida, portanto, e de coisas, e pronto, vou vendo livros, vou vendo coisas. Quando viajava ao Porto também via aquelas firmas antigas do Porto também, que tinham nomes, assim, letras douradas, e assim, um toque às vezes um pouco britânico, não é? Nós temos ainda, Portugal tem muito essa influência e mais, claro, presente no Porto, mas das firmas, das companhias, das empresas em si, os associados, os limitados, os irmãos, todos esses nomes que aparecem assim e eu achava isso super bonito, portanto eu também disse, eu vou fazer uma firma que vai ser também Vieira e Pinto Limitada. E portanto foi um pouco isso. Eu queria muito que o conteúdo fosse tão importante quanto a apresentação, ou seja, não queria só ter chás muito bons e ter que explicar às pessoas, não, mas leve porque isto é muito, muito bom, mas depois todo o resto não era assim tão bom. Não, eu queria que o chá fosse muito bom, mas que também o pacote fosse muito bom, que tudo o que anda que não houvesse volta, dúvidas, não é? Sim. Que se entrasse e que a experiência fosse automaticamente esclarecedora. Esse era um objetivo desde o início, realmente, criar todo um universo que tivesse a mesma, que fosse qualitativo desde o princípio. E uma linguagem muito própria e muito bem conseguido. Obrigado. Vi numa entrevista sua que no fundo tem muitas variedades de chá, vindos de todo o mundo, são 200 variedades, mas há umas de aroma lisboeta e português, e que o Breakfast Lisbon demorou mais de 2 anos a criar. Conte-nos um bocadinho essa história. Bom, então, claro, quando estudamos um pouco o mundo do chá, damos-nos conta que há uma parte, não é, que é conhecida como a herança britânica, não é? Ou a forma como os ingleses bebem o chá e como eles foram também impondo quase, não, uma certa tradição, uma moda ou uma forma de fazer o chá, de preparar e também de fazer o blend, não é? E portanto, de criar um perfil de consumidor, de gosto, que se foi formando, que repare, o English Breakfast, vivemos em Buenos Aires, não é? É super popular em Buenos Aires, como é aqui, como em todo, quer dizer, é universal, não é? Portanto, são chás que são blends que são muito conhecidos e que já existem há muito tempo. De maneira que eu pensei, bom, vamos pegar um pouco nesta herança e tentarla, ayorná-la, adaptá-la um pouco também à cidade. Mas, atenção, a ideia não é minha, que há muitas outras marcas e outras casas de chá que têm feito isto e que têm criado, não? O Paris Breakfast, Irish Breakfast, enfim, há muitas. A ideia do breakfast é ter um chá de pequeno almoço. Sim. Que possa ser tônico, que possamos começar o dia com um chá, mas que também tem que refletir um pouco a alma da cidade, enfim, a luz da cidade, claro, e depois a temperatura, não só a alma, não é? Mas, por exemplo, Lisboa é uma cidade que até é bastante quente, é luminosa, portanto, nós não podíamos ter um chá como o English Breakfast, ao estilo dos ingleses, que é mais escuro, é mais denso, é mais... porque a cidade assim o pede, não é?
Então eu pensei, fiz bastantes provas até chegar àquilo que eu achei que... E mesmo assim está sempre em constante evolução. Ainda hoje eu bebi de manhã e pensei, bom, se calhar se eu introduzir um pouco mais de chá do Assam... Ou seja, são ideias que estão sempre à prova e em teste, não é? Mas, pronto, a ideia também era contar com um chá, com uma base de chá português, dos Açores. Eu, na altura, visitei a sua fábrica, Porto Formoso e Gorriana, e pronto, e consegui, mas o Gorriana aceitou vender-me chá a granel, e pronto, foram as primeiras compras que eu fiz de chá português, digamos, para preparar o blend, e portanto o blend está feito com o chá preto da Gorriana, que é uma fábrica que eu acabei por visitar muito e por ir bastante, e acabei por desenvolver mais uma relação. Sim, uma relação mais de perto com a Gorriana. Mas ambas fábricas são fantásticas, aquilo realmente é um paraíso, não? Este é ainda outra pérola incrível, como é que Portugal tem um jardim de chá com 100 anos, não é? Já de existência, porque agora, com a alteração do clima, é possível mais ou menos existir chá em outros lugares, não? Insólitos, como em Itália. Sim. Em Itália há uma pequena plantação, também há em Galícia. Em Inglaterra também há um pouco de chá. Pronto, de qualquer maneira, não são jardins muito grandes, são projetos recentes. Na Escócia também fazem um chá branco muito bom. Portanto, são experiências, muitas, não, que estão a começar agora ou a surgir nestes últimos anos. O chá em Portugal tem mais de 100 anos, é bastante contemporâneo, quase ao que aconteceu no Darjeeling, na Índia, não é? Portanto, é uma história fantástica. Mas e as outras variedades, como é que vêm no fundo, como é que faz essa seleção de todas as variedades que tem? Bom, aí está, aí é que começa um pouco a parte do sommelier, ou seja, a ideia é dentro do que é o mundo do chá e do que é das famílias de chá e dos tipos de chá e dos diferentes universos, porque assim como existe uma herança britânica, uma parte britânica, uma forma britânica que é a nossa europeia, digamos, de beber chá, depois existe toda a parte oriental também, não é? E o Oriente também é enorme, quer dizer, um pouco uma forma, tem os chineses, outra Japão, Taiwan, são universos completamente diferentes, não? À medida que nos vamos acercando, vamos vendo como tudo isso é bem distintivo um mundo do outro. E então, claro, a nossa carta, a nossa emenda ou a seleção de chás pretendia um pouco isso, refletir todas essas diferenças, todas essas origens no chá. Falamos também em terroir, que é uma palavra que vem do vinho, não é? Mas que acaba por explicar um pouco como toda a parte, digamos, da influência do solo, do clima e da própria cultura, a própria forma de fazer o chá, vai influenciar no resultado final, no sabor final, e, portanto, não é igual um chá da China que um do Japão, que um do Vietnã, apesar de serem os três chás verdes, não? Por exemplo. Então, essa parte de descoberta também é muito interessante, e nós o que queríamos era isso, poder oferecer um leque de todo tipo de chá, desde os mais estrafalários, não? Que possam ter as coisas mais inusitadas, até os mais tradicionais, os mais clássicos, digamos. E na loja dá para experimentar? Isto para quem nos ouve ficar a saber. Por enquanto não, okay. Mas é um projeto também que gostaríamos um dia de fazer, porque realmente as pessoas vêm e querem, e pronto, e perguntam muito, que pena, e não podemos provar, e não, portanto, se um dia nós gostaríamos de poder oferecer essa parte também da degustação e do provar. Em 2018 fez um projeto com a Sancha Trindade, de um projeto solidário. A Sancha, que
a personificação da valorização do que de melhor temos em Portugal, e de facto tem uma estética e uma curadoria em tudo o que ela partilha incrível, e fizeram um projeto solidário ligado a pessoas idosas que viviam alguma solidão. Como é que nasceu esta ideia? Bom, foi todo um convite. Todas essas ideias só podem vir de Sancha. Foi um convite dela e foi uma preocupação dela, realmente, de achar que se calhar havia pouca preocupação. Sim, não me sai a palavra, mas que havia pouco, se calhar se estava a perder um pouco o contacto da população mais idosa com os novos habitantes dos bairros, ou as novas pessoas que estamos a interagir nos bairros. E a ideia era um pouco essa, despertar um pouco a atenção para essa população que ainda existe, que o nosso bairro também tem ainda bem vigente e digamos que ainda é palpável, não? Que ainda existe. E pronto, e a ideia foi criar um chá que tivesse a ver um pouco também com esta ideia e com o projeto da Sancha, e aquilo foi um projeto lindíssimo, tudo o que nós recaudamos, que na altura nem foi assim algo muito de muito dinheiro, mas eu penso que para além do dinheiro também foi a questão do valor, não é? Claro que a ideia trazia. E as próprias pessoas sentirem esse acolhimento, não é? E foi tudo para a Associação Viver Mais. Sim. E pronto, foi um projeto muito bonito, sem dúvida. Depois desse projeto vão surgindo outros. Padaria Portuguesa no ano passado, com chás frios e com frutas. Depois velas com a Luz Editions. Sim. Estas colaborações todas, o que é que no fundo trazem às marcas? O que é que o Sebastião considera que nasce destas relações? Bom, um dos objetivos que nós tínhamos quando abrimos era justamente poder mudar um pouco o panorama do chá em Lisboa, em Portugal, enfim, mudar um pouco a situação. Porque é verdade, eu não referi, mas enquanto também não só a paixão pelo chá, sino também a necessidade que havia em Lisboa de se arranjar chá de melhor qualidade. Sim, porque antigamente havia imensas casas de chá e de repente... sim, exato. Eu fiz até uma pequena investigação na Câmara, nos arquivos da Câmara Municipal de Lisboa, e havia imensas casas de chá, havia muitas, inclusive os jardins públicos tinham todos uma casa de chá. É verdade. E pronto, foi desaparecendo e fomos nos habituando a que nos sirvam sempre um chá de saqueta de supermercado, mesmo na restauração. Mas havia muita gente que estava desconforme com isto e a queixar-se. Eu, quando abri a nossa casa, também toda a gente nos dizia isso. Não, mas como pode ser que vamos a uma pastelaria e não há um bom chá e sirve-nos o mesmo chá que nós compramos no supermercado? Claro, uma pessoa se vai a um estabelecimento comercial, não é? Claro. Quer algo um pouco... melhor. Sim, diferente do que há em casa, porque o que é em casa muitas vezes é para sair do apuro, enfim. Pronto, então, portanto, nós realmente, um objetivo era espartilhar um pouco toda esta ideia de melhorar a qualidade do chá, melhorar na proposta. Melhorar o momento de consumo, inclusive. Exatamente. Não é? Sim. Dar um upgrade. Elevar a experiência. Dar um upgrade e nivelar também um pouco Lisboa com o que se está a fazer lá fora. Essa também sempre foi uma preocupação que eu tive, não? Aliás, quando eu viajava e as viagens que eu faço, estou sempre a ver um pouco como é que é feito, como é que se faz nos grandes hotéis, como é que se sirve ou numa cafeteria todos os dias, enfim, como é que funciona, porque o chá pode cobrir um pouco todos os momentos do dia, não? Desde um chá de pequeno almoço, um pouco mais com alguma pressa, até um momento um pouco mais requintado, enfim, com outra proposta.
De maneira que todas têm nos vindo buscar, e isso é algo que também nos deixa muito contentes, que tanto a hotelaria como a restauração, projetos como a padaria portuguesa, a Gleba, hotéis, grandes hotéis também, muitos projetos realmente que têm vindo, não sei, à procura do vosso produto de qualidade. Exato, e com esta inquietude de dar um upgrade. Nós queremos melhorar, nós queremos oferecer, nós queremos... E isso parece-me ótimo, essa preocupação. Sem dúvida. E pronto, aí nós, claro, sempre embarcamos, sempre que tentamos... adaptando um pouco ao serviço e à situação, não é? Por exemplo, para a padaria portuguesa era muito importante poderem ter o chá em saquetas, que é um produto que nós não trabalhamos, só temos folha solta, porque realmente a nossa ideia era ser um balcão de chá, portanto a ideia é comprar em folha solta, levar para casa. Há muitos clientes que voltam com a latinha, com o pacotinho, até que ele já não aguenta mais, mas a ideia é ir podendo fazer o resíduo. A reutilização também, sim. Mas pronto, nós fizeram as saquetas? Adaptar, e a padaria portuguesa propôs-nos então que elas fariam as saquetas. Então nós fornecemos o chá, o conteúdo, e eles se encarregam da segunda parte. E pareceu-nos isso uma ótima solução, porque foi uma maneira de encontrar o melhor de dois mundos, não é? E eu estou bastante contente, porque já tenho ido muitas vezes a beber chá e acho que está ótimo. Eu espero que as pessoas também apreciem, que deem conta do valor, porque é um esforço sempre, não é? É um esforço de ambas partes, tanto da padaria portuguesa como do nosso lado, para tentar... porque pronto, estamos a falar de grandes quantidades, não é? De produções grandes. Foi importante, sim. Sem dúvida. Há bocadinho estava a dizer que há o chá para de manhã e depois outro para o final do dia. Eu também tinha lido isso e era uma das minhas perguntas. Claro que senso comum, uns são mais energizantes e outros mais calmantes, mas no fundo quais são as características e o que é que nos recomendaria para chá da manhã e chá de final do dia? Sim, os chás todos têm diferentes propriedades, não é? Então diferentes ambientes, não? Então, claro, há chás que realmente são para começar o dia. Primeiro porque já foram feitos para isso, já foram fabricados, não? Entre aspas, porque o chá, embora muitas vezes vem de uma fábrica, mas o chá tem um grande aspecto manual, se não formos a pensar, não é? No fundo é uma folha, é uma planta, é uma folha, é colhida à mão, na maior parte dos casos, com alguma exceção pelos japoneses que adoram máquinas e que têm máquinas muito sofisticadas, não? Uma tecnologia muito avançada, para realmente apanhar só os brotes mais frescos da planta, as primeiras folhas. Mas, se não, a maior parte dos países ou produtores de chá ainda é um trabalho bastante manual, com seus altos e baixos. Ainda existe também alguma exploração, alguma desvalorização neste trabalho, mas julgo eu que se está a tentar, há cada vez mais consciência, e até da parte do consumidor, e está-se a tentar a criar certo tipo de label. Pronto, você me percebeu. Está-se a tentar criar uma certa forma de controlar que as pessoas sejam bem remuneradas, que a remuneração não seja muito longe do que poderia ser em um país desenvolvido, enfim, de melhorar as condições, de trabalho, no mundo do chá. E isso já está bem patente. Ou seja, pronto, mas eu falo nisto por dizer que o chá ainda é um trabalho que envolve muitas pessoas. Famílias, pessoas, crianças, muitos jardins de chá têm escolas, um pouco por esta situação, porque os trabalhadores muitas vezes também são mulheres, mulheres e homens, mas há muitas mulheres a trabalhar no mundo do chá.
E claro, e tem filhos, e então os filhos ficam um pouco nas escolas que há nos jardins, e é uma preocupação tentar que isto funcione, claro, porque uma grande parte do mundo do chá depende disto, não é? certo. Depende destas colheitas, destas pessoas e destes trabalhadores que vão ao campo buscar o chá. O ciclo é um bocadinho como o vinho, não é? Sim, é um bocadinho semelhante. Mas então, voltando só à questão inicial, chá de manhã, diga-nos 2 nomes, um de manhã e um para a tarde. Então, um chá de manhã é muito fácil o de breakfast Lisbon. Sim, todos os breakfasts. Normalmente o chá de manhã tem a palavra breakfast, mas a maneira de reconhecer um chá de manhã é quando a folha é pequenina. Ok. Que em inglês é chamada broken, ou nós diríamos folha partida, enfim, folhas. Porquê? Porque este é um processo de fabrico que vai fazer com que a folha vá a infusionar mais rápido, ou seja, o chá vai se fazer mais rápido. Okay. Então, como de manhã temos um pouco mais de pressa, tempo, sim. A seleção, claro que não são os chás de qualidade topo, digamos, mas porque sempre... A própria máquina, até quando nós visitamos a Gorrena, vemos isso, o cilindro que seleciona as folhas mais finas vão ficando, são os chás que têm um grau mais alto, as folhas mais partidas, que se vão partindo no próprio processo, vão para outro cesto e são as broken, enfim, são as que se podem usar assim num pequeno almoço, porque vão ter bastante corpo, vão ter sabor também, vão dar um sabor mais rápido, porque uma folha está partida é mais curto no tempo, e portanto vão dar muito mais tonicidade ao chá. Para a tarde, por exemplo, são perfeitas as colheitas de verão, as colheitas assim, a segunda, as colheitas do mundo do chá também começa com a colheita de primavera, a março, abril, que é a colheita mais energética, são as colheitas que têm mais prestígio também, de certa forma, porque são as mais aguardadas, enfim, são um pouco mais requintadas, mas são chás realmente para degustação. E a colheita do verão, que também, aliás, há quem prefere as de verão em relação às de primavera, também são colheitas que têm tem outro ambiente, são mais calmas, são mais redondas, encontramos notas mais de frutas maduras, enfim, são chás muito mais tranquilos. Muito bem, uma boa aula. Entrou uma pandemia em 2020 e penso que antes da pandemia não vendiam online, hoje vendem online, tem inclusive um site que passa de uma forma muito consistente a vossa alma. Como é que foi esta entrada no mundo online de um produto tão físico, não é? E com uma necessidade de explicação, como nos estava a mencionar. Como é que foi esta passagem do físico para o online? Bom, foi muito graças à pandemia, realmente. Eu penso que, apesar de todos os dissabores que a pandemia trouxe para muitos projetos como o nosso, teve essa pequena vantagem, digamos, de as pessoas terem tempo em casa para descobrir, para se deixar tentar e ir ver e sim, mais tempo para ver e comprar online e ver um pouco como é que isso funcionava online, porque até antes da pandemia realmente em Portugal era muito pequenito o número de pessoas que fazia compras online. E nós, antes da pandemia, chegamos a ter um mês, realmente nossa loja abriu um mês antes, em fevereiro. E chegamos que belo timing, não foi? Sim, foi não realmente, sabia o que esperava. Foi uma ajuda. E tínhamos pessoas que nos compravam online e depois ligavam imediatamente à loja para saber se tínhamos visto, se estava tudo bem, ou seja, realmente havia uma desconfiança. Sim, havia muito esta coisa de dizer, mas o que vai acontecer agora? Não é? E pronto, e depois a pandemia realmente foi uma loucura, nós nem nos dimos conta que houve momentos de repouso, porque nós trabalhamos muitíssimo.
Mas víamos a cidade vazia, não é? Nós estávamos sempre no ativo porque foi uma loucura, uma quantidade, e isso obrigou-nos também a desenvolver toda a parte de logística, que é bastante complicada. Sim. Também no online. Eu não sei se as pessoas têm noção, quando compram algo online, de todo o esforço, porque é virtual, mas é virtual a loja, que é virtual, mas nós estamos lá. Todos a trabalhar fisicamente. E a seguir a caixinha e o tracking number, e que acá, e se o cliente pediu assim, tentamos também dar algum mimo, enfim, algum extra, e que as coisas cheguem em tempo e dia e hora, e colmatar um pouco tudo isso, e que funcione, porque também as pessoas às vezes fazem uma encomenda no fim de semana e depois, claro, domingo não há entregas, então há que esperar até segunda ou terça. É bastante clientes ansiosos. Bastante complicado, mas eu creio que estamos a conseguir aprender, estamos aprendendo ao mesmo tempo também. Sim, e depois tem a vantagem de, no fundo, podem conhecer determinados chás na loja e depois repetir as compras em casa, não é? Tem essa vantagem. Sim. De não deixa de dar a experiência, mas depois de certeza que há produtos que são repetidos, que a pessoa é o que gosta, é o que quer repetir. Sim, acontece. E tem a facilidade de não ter que deslocar-se à loja para poder repetir essa encomenda. Sim. Qual é que foi assim neste período, que já são 9 anos de Companhia Portuguesa do Chá, qual é que foi assim o maior desafio que teve? Bom, todos os anos há um grande desafio que se chama Natal. E sobreviver ao Natal é um grande desafio. Mas quizá este ano... Mas porquê? Porque é uma altura de muito consumo. Muitíssimo trabalho. Certo. Muitíssimo trabalho. Muito consumo, realmente bom. Primeiro porque a própria época natalícia pede chá. Pede chá. E depois porque também o chá é uma prenda... Sem dúvida. Que aparece como uma opção super bonita, porque é para usar, tem um preço até bastante simpático, é dizer, eu creio que dá para... E traz uma experiência em família. Exato. Boa, sem dúvida. E então, pronto, realmente o Natal é um grande desafio, poder acertar com compras, com poder ter tudo. Eu não lhe expliquei, não lhe contei, mas o mundo do chá, eu consigo comprar muito chá desde o meu escritório, apesar de não estar, quer dizer, eu adoro viajar e já estive na China, em campos de chá, e tento sempre que possível desplaçar-me, ir a conhecer algum campo, algum jardim de chá, algum agricultor, alguma coisa nova. Mas isso ultimamente, e pós-pandemia, foi bastante complicado. Mas nós compramos muito já também por catálogos, por provas, por amostras que nos enviam, por contactos que fazemos e pronto, e muitos contactos também hoje em dia já são com câmeras, por videoconferência, por WhatsApp, enfim. Sim, o mundo ficou mais pequeno, não é? O mundo ficou mais pequeno e todos ficamos mais, e hoje em dia há muitos pequenos produtores de chás que têm toda esta parte online para poder contactar diretamente com as pessoas que trabalham na chamada indústria do chá. Certo. Por isso, nós conseguimos tentamos trazer desde pequenos produtores a chás que são produzidos em maiores quantidades e tentar fazer tudo isto, mas é um grande exercício e pronto, este ano foi um grande desafio porque todos os anos também vamos crescendo, não é? Vamos comprando cada vez mais chás e a loja vai ficando cada vez mais pequena e este ano também tivemos que sair buscar um armazém mas quizá este ano, se for um desafio, seria a colaboração com o Jornal Público. Muito bem. Sim, esse foi realmente o desafio. Conte-nos lá essa história. Porque foram mais de 12.000, 14.000 latas, já não sei, já nem me lembro exatamente, mas foram muitas latas que tivemos que preparar. O Jornal Público convidou-nos a fazer uma espécie de proposta de famílias de chá e entregas com o jornal às terças-feiras. Sim. E isso exigiu um grande exercício. Primeiro porque nós queríamos realmente mostrar,
famílias diferentes de chá, o chá em folha solta, mas também queríamos que agradasse a toda a gente, que desde a pessoa que é difícil, que é muito difícil, porque claro, quem já conhece um pouco, tem um palato treinado, vai reconhecer, a pessoa que nunca viveu vai dizer, mas o que é isto? De maneira que é que um pouco agradar a todo o público. E depois, claro, o treino da logística. Não? Certo. Entregávamos, eu acho que eles foram muito compreensivos conosco e fizeram uma exceção. Nós íamos entregando a semana, 2.500, 3.000 latas por semana, para poder, em vez de entregar todos de uma vez, porque foi uma loucura, foi realmente um grande, grande exercício. Mas ultrapassado com sucesso. Sim, correu muito bem. Ficamos muito, muito contentes com essa parceria e o jornal recebeu-nos com muito carinho e acho que isso foi um projeto muito bonito. E agora tudo nos parece fácil. Claro, eu acho que exatamente. Tudo nos parece fácil. A pandemia também nos trouxe isso, não é? A capacidade de relativizar tudo de uma maneira completamente diferente e tudo nos parecer muito mais fácil. É verdade. Quais é que são, para onde é que nos vão levar os sapatos da Companhia Portuguesa do Chá? Quais é que são, assim, os próximos planos? Bom, a ver, nós temos sempre um grande interesse em crescer como marca a nível nacional, não é? Em Portugal, em Lisboa, Porto, enfim, um pouco por todo o país, e aliás estamos em bastantes sítios que vão um pouco redobrando um pouco os nossos valores, a nossa Mas vendem para outras lojas também, não é? Sim. Estão em vários pontos. Em vários, ali já nem saberia exatamente dizer exatamente, mas é muitos projetos que têm uma seleção cuidada, que querem coisas assim um pouco mais, produtos um pouco... sim, com cuidado, com qualidade, com detalhe. Aí nós vamos. Nós não fazemos, a única distinção que fazemos é essa, é que ver que nos vão tratar bem. E aliás, estamos em projetos de grande distribuição, olha como é, por exemplo, o caso do Intermarché, onde nós fomos e nos receberam muito bem, nos deram um espaço ótimo, todo assim, não? À nossa disposição, de maneira que se tratam bem os nossos chás e a nossa marca, nós aí estamos. Nós não fazemos... de maneira que sim, porque o chá, como ele disse, o chá é transversal, ou seja, não existe um chá que seja como o vinho, ou seja, há um vinho que pode saber-nos muito bem na praia e pode custar 5 euros e ser um rosado ou ser um vinho branco de fim de tarde e sabe maravilhoso, como pode haver um vinho de mais de 50 euros, não? Que dizer, pronto, eu falo valores porque muitas vezes o preço traduz o esforço, não é? Em princípio é assim que funciona, o preço tem que traduzir o esforço na produção, na seleção e no tempo que foi investido no produto. De maneira que nós já encontramos também, podemos encontrar chás de muito boa qualidade, perfeitamente aceitáveis e com um preço muito simpático. E depois temos chás mais raros, podemos ir encontrando colheitas cada vez mais afuniladas, não sei se seria a palavra, mas cada vez mais selecionadas e mais estranhas. Não? Nós chegamos a ter na loja um chá que é feito todos os lotes que saem desse chá são feitos de uma única árvore de chá. Uma árvore que tem mais de 1.200 anos. Porque a planta do chá, na realidade, é uma árvore. Se nós a deixamos na natureza, ela se transforma numa árvore. O que nós vemos nas fotografias do chá são uma espécie de bonsais de chá, ou seja, é um jardim domesticado. Nós domesticamos a planta para poder ir talhando todos os anos, para poder ir buscar as folhas a uma altura conveniente, para não ser muito alto.
Mas a planta, os chineses que têm uma grande cultura e uma grande paixão pelo chá, são capazes abandonam plantas assim nas florestas para que elas se transformem em árvores e depois vão a buscar essas folhas. E há na China uma árvore que está identificada e documentada. Os chineses aportam muita seriedade a este tema, inclusive tem uma universidade do chá, porque para eles é como para nós o vinho, ou seja, faz mesmo parte da sua cultura, certo, e do seu patamar seu ritual social, econômico e cultural, não é? De maneira que isso está tudo bastante controlado. Nós temos às vezes uma ideia um pouco assim abandonada da China, mas porque esta última China que produz muitos produtos baratos para consumir cá, mas o chá é um mundo à parte, realmente há que fazer esta distinção, porque apesar de ser um produto que vem do Oriente, é feito primeiro para o Oriente e depois nós conseguimos alguns, inclusive achas que os orientais não nos querem vender porque acham que nós não temos dinheiro, não que vamos pagar esse dinheiro, porque claro, nós estamos sempre a pedir preço, não é? Claro. E eles acham que nós não vamos dar esse dinheiro todo por um chá, porque há chás na China que podem custar realmente pequenas fortunas. Este chá, por exemplo, que eu estava a contar desta árvore, é um chá que há que inscrever-se sobre uma lista para conseguir ter, porque uma árvore não faz muitos quilos, certo, como é evidente, então a produção é muito pequena. E nós tivemos a sorte de conhecer uma senhora chinesa que se tornou amiga nossa, que depois desse contacto e outro contacto na China conseguimos ter um quilo. E conseguimos 1 quilo e o quilo custa 1.000 euros, ou seja, nós vendemos a 100 gramas a 100 euros, mas claro, nós vendemos a 50 gramas a 50 euros, a 25 gramas a 25 euros. Ou seja, que por 25 euros as pessoas levam para casa um chá um momento de magia. Sim, que de uma planta que tem mais de 1000 anos. Incrível. Portanto, as histórias associadas são mesmo incríveis, não é? Sim. Se tivesse que dar um conselho a um empreendedor que quer começar um projeto, que conselho deixaria? Depois destas experiências que teve e desta vida cheia de projetos? Eu creio que arriscar. Arriscar é uma boa palavra, porque eu, como não sou um pouco deste mundo dos negócios, digamos, e não que é mais, sou um curioso, tenho muita curiosidade e gosto e tenho alguma... Tem uma alma inquieta? Sim, alguma necessidade de fazer e de imaginar coisas, e bom, é um pouco essa a minha base, não é os números. Mas no entanto, eu, acho também essa parte importante. Aliás, se eu tivesse um pouco mais essa parte do meu lado, era muito melhor. Não a tenho outra, mas essa não, tenho que ir buscar ajuda, porque não é realmente o meu forte. Mas mesmo quem tenha a parte mais econômica de gestão ou de estudos de mercado, eu creio que a parte também de ousadia, de risco é fundamental, de se lançar. E se nós acreditamos se nós estamos convencidos por uma ideia e por algo que temos frente aos olhos e que vemos que tem força, não há como não correr bem. Quer dizer, pode ser por tentativa e erro, certo, não é de uma, não é de outra, mas tem que funcionar, porque as pessoas são receptivas às boas coisas e eu isso estou super agradecido a como as pessoas responderam ao nosso projeto, de verdade. Porque é muito bom e de facto... é um projeto que rompeu e foi buscar aqui muita origem e, portanto, só pode ter clientes felizes também e agradecidos. Ainda bem. Sebastião, adorei conhecer os bastidores da Companhia Portuguesa do Chá. Muito obrigada por esta conversa boa e de certeza que vai ser um projeto que vai continuar e crescer muito esperemos que sim, para todos os portugueses e não só, turistas que vão muito para a zona do Chiado. Que levem um bocadinho desta história com eles. Muito obrigada. Muito obrigado, eu.